o diclofenaco é indicado para cólica renal e biliar, posso dizer que o diclofenaco pode ser usado em crises eminentes de enxaqueca? Sim, este medicamento pode ser usado em estados dolorosos, inflamatórios, pós-traumáticos. Se você está chegando agora nesse canal e gosta desse tipo de conteúdo, convido a você a se inscrever. Basta você apertar no botãozinho aqui embaixo onde está escrito inscreva-se e fique até o final desse vídeo para você compreender bem sobre o diclofenaco. O nome comercial do diclofenaco, como todo medicamento, tem o nome comercial e o nome genérico. Vou citar aqui para vocês os principais nomes comerciais de diclofenaco, como no caso, Cataflam, Liposan, Reumadil, Voltrix e também Voltaren. Esses são os principais nomes comerciais do diclofenaco. A apresentação do diclofenaco. Temos no mercado esse medicamento na forma de comprimido, dragem, frasco e ampola. Na forma de comprimidos temos no mercado de 50 mg e também comprimidos solúveis de 50 mg. Outra forma de apresentação do diclofenaco é na forma de dragem de 100 mg. Além disso, temos frasco de diclofenaco em gotas de 10 ml e 20 ml. Outra forma de apresentação do diclofenaco são frascos de 120 ml numa concentração de 2 mg por ml. Outra forma de apresentação desse medicamento é na forma de ampola de 3 ml, numa concentração de 75 mg. Essa é a principal forma de apresentação do diclofenaco. As propriedades farmacêuticas e o mecanismo de ação do diclofenaco. Este medicamento inibe a síntese das prostaglandinas. Além disso, esse medicamento tem ação antirreumática, anti-inflamatória e também antimenorreica. O que chama bastante atenção é a ação do diclofenaco inibindo a produção de prostaglandina. Além disso, o efeito terapêutico do diclofenaco é a supressão da dor e também a inflamação. Esses são os principais mecanismos de ação do diclofenaco. A farmacocinética do diclofenaco. Esse medicamento pode ser administrado por via oral, intramuscular e também por via retal, sendo que a absorção desse medicamento é bastante rápida e completa quando administrado por via oral, e quando administrado por via intramuscular, logo após a aplicação vai acontecer a absorção desse medicamento, sendo que a concentração plasmática máxima desse medicamento vai acontecer em 10 minutos a 30 minutos nos casos de preparações não entéricas, e no caso de preparações entéricas vai acontecer de 2 horas a 3 horas. Além disso, a eliminação desse medicamento vai acontecer por via urinária, biliar e também pelas fezes. Essa é a principal farmacocinética do diclofenaco. As indicações do diclofenaco. Esse medicamento está indicado para estados dolorosos e inflamatórios pós-traumáticos. Além disso, esse medicamento está indicado também para inflamação, tumefação, dor, inflamação, principalmente essa inflamação pós-operatória, como no caso de cirurgias ortopédicas e odontológicas. Outras indicações desse medicamento é no caso de cólica renal, biliar e também crise dolorosa. Esse medicamento está indicado também para o tratamento de dismenorreia primária e crises eminentes de enxaqueca. Essas são as principais indicações do diclofenaco. As contraindicações do diclofenaco. Esse medicamento está contraindicado para pacientes que têm hipersensibilidade a esse medicamento, pacientes que apresentam discrasia sanguínea, pacientes que apresentam depressão da medula óssea e porfíria aguda. Outras contraindicações desse medicamento, quando o paciente apresenta úlcera gástrica ou intestinal e o paciente apresenta também proctite. Além disso, o paciente que apresenta sintomas de pólipos nasais associado a broncoespasmo e angioedema, esse medicamento está contraindicado. Além disso, o diclofenaco está contraindicado para pacientes nos quais apresentam crise asmática, reações cutâneas, rinites e também são precipitados pelo uso do ácido acetil salicílico e outras drogas com ação inibidora na síntese da prostaglandina. Além disso, o diclofenaco está contraindicado durante a gestação, lactação e também para crianças menores de 1 ano. No caso do diclofenaco, use com extrema cautela nos casos de história de úlcera gástrica, intestinal, distúrbios gastrointestinal,
cólica ulcerativa, doença de Crohn, insuficiência hepática grave e também porfíria hepática. Além disso, use com extrema cautela nos casos de história com distúrbios hemostáticos e em pacientes idosos, principalmente pacientes idosos sob tratamento com diuréticos e naqueles em recuperação de grandes cirurgias. Outro tipo de paciente que tem que ser usado diclofenaco com bastante cautela são no caso de pacientes que apresentam insuficiência cardíaca e insuficiência renal. Essas são as principais contraindicações do diclofenaco. As reações adversas do diclofenaco. A nível cardiovascular, esse paciente pode vir a apresentar palpitações, dor torácica, insuficiência cardíaca, taquicardia e também hipertensão. A nível dermatológico, esse paciente pode vir a ter fotossensibilidade, raish, erupções cutâneas, papuloses e bolhoses. Além disso, esse paciente pode vir a apresentar dermatite, síndrome de Stevens-Johnson, eczema, eritema multiforme, alopecia e também púrpura. No caso dos exames laboratoriais desse paciente, pode vir a ocorrer a elevação dos níveis séricos das enzimas monoaminotransferase. A nível gastrointestinal, esse paciente pode vir a apresentar epigastalgia, náusea, vômito, constipação ou diarreia, indigestão, dores e dispepsia, estomatite, digeneusia, boca seca, cólica e exacerbação de cólicas ulcerativas. Além disso, esse paciente pode vir a apresentar hematêmese, melena, distúrbio no intestino grosso, estomatite, principalmente e glossite. A nível geniturinário, esse paciente pode vir a apresentar insuficiência renal aguda, nefrite intersticial, oligúria, síndrome nefrótica, necrose papilar, hematúria e também proteinúria. Além disso, esse paciente pode vir a ter, a nível hematológico, alopecia, agranulocitose, trombocitopenia, anemia, principalmente uma anemia plástica ou hemolítica. A nível hepático, esse paciente pode vir a ter hepatite grave, icterícia e também pode vir a apresentar edema e dor. A nível metabólico, esse paciente pode vir a ter retenção hídrica e a nível oftalmológico, esse paciente pode vir a começar a apresentar visão borrada e diplopia. E a nível otorrinolaringológico, esse paciente pode vir a se queixar de zumbido e distúrbios auditivos. A nível do sistema nervoso central, esse paciente pode vir a ter ou se queixar de anorexia, cefaleia, tontura, vertigem, insônia, sonolência, agitação e esse paciente pode vir a apresentar também convulsões e necrose papilar. Além disso, esse paciente pode vir a apresentar também irritabilidade, parestesia, distúrbio de memória e desorientação e depressão e ansiedade. Outras reações que esse paciente pode vir a apresentar a nível do sistema nervoso central é, no caso, esse paciente pode vir a ter ansiedade, pesadelo, tremor, reações psicóticas, reações também de hipersensibilidade. Essas são as principais reações adversas do diclofenaco. As interações medicamentosas do diclofenaco. Quando interage com anti-inflamatório não esteroide sistêmico, esse medicamento pode vir a causar possível aumento da frequência de reações adversas. Quando interage com antihipertensivos e diuréticos, pode ocorrer possível diminuição do efeito dessa droga. No caso da interação com antibacterianos quinoloônicos, pode ocorrer convulsões. Nesse caso, existe assim relatos isolados quanto a esse tipo de interação. Quando interage com anticoagulante, pode ocorrer maior risco de hemorragia. No caso de interação com antidiabético, pode ocorrer efeito hipo ou hiperglicêmico desse medicamento. No caso da interação do diclofenaco com a ciclosporina, pode vir a ocorrer possível aumento da nefrotoxicidade dessa droga devido ao efeito dos anti-inflamatórios não esteroides sobre as prostaglandinas renais. No caso da interação do diclofenaco com digoxina e lítio, pode ocorrer possível aumento das concentrações plasmáticas dessa droga. Além disso, quando interage com diuréticos poupadores de potássio, pode ocorrer possível aumento dos níveis séricos de potássio. No caso da interação com metotrexato, pode vir a ocorrer possível aumento dos níveis séricos dessa droga e também aumento da toxicidade. Agora que você conhece muito bem as principais características e propriedades de diclofenaco, nós vamos abordar agora os principais cuidados de enfermagem. Quais são os principais cuidados de enfermagem que a equipe de enfermagem tem que realizar com o paciente que está sendo tratado com diclofenaco?
O primeiro cuidado de enfermagem, que a medicação deve ser administrada exatamente conforme recomendado e o tratamento não deve ser interrompido sem o conhecimento do médico, ainda que o paciente alcance a melhora. Se a primeira dose for esquecida, ela deverá ser administrada dentro de 1 hora a 2 horas, somente em esquemas que o diclofenaco é administrado de 1 a 2 vezes ao dia. As doses esquecidas não devem ser dobradas. A administração de doses mais altas do que a prescrita não aumenta a eficácia do medicamento, mas pode assim intensificar a ocorrência de efeitos colaterais. No caso da medicação, não deve ser usada em crianças menores de 1 ano e também durante a gestação e lactação, no caso de gravidez confirmada ou suspeita, ou se a paciente estiver amamentando, o médico deverá ser comunicado imediatamente. Oriente e recomende ao paciente o emprego de métodos contraceptivos seguros e adequados durante a terapia. Informe também ao paciente as reações adversas mais frequentes que estão relacionadas ao uso deste medicamento e que, diante da ocorrência de qualquer uma delas, principalmente rage, prurido, distúrbios visuais, zumbido, aumento de peso, edema, fezes escuras, cefaleia persistente e também síndrome, por exemplo, síndrome do tipo influenza, como no caso que pode vir a acontecer, calafrio, febre, dores musculares, como também aquelas incomuns ou intoleráveis, o médico deverá ser comunicado imediatamente. Informe também ao paciente que este medicamento pode vir causar possível ocorrência de alopécia. Nos casos de paciente com asma, com reações alérgicas relacionadas ao uso de ácido acetil salicílico e pólipos nasais, são mais suscetíveis ao desenvolvimento assim de reações de hipersensibilidade. Além disso, recomende também ao paciente que informe ao médico o esquema de medicação anterior ao tratamento ou à cirurgia. Recomende também ao paciente o uso de protetores solares e de roupas mais adequadas para evitar assim reação de fotossensibilidade durante a terapia. Como esse medicamento pode vir causar tontura e sonolência, recomende a um paciente que evite de dirigir ou realize outras atividades que requeram estado de alerta, até que a resposta à medicação seja bem conhecida. Oriente e recomende ao paciente que evite o consumo de álcool e o uso concomitante com ácido acetil salicílico, paracetamol e outros anti-inflamatórios não esteroides, como também qualquer outra droga ou medicamento sem o conhecimento do médico durante a terapia. Nos casos em que o paciente apresenta artrite reumatoide, avalie a dor antes e periodicamente durante a terapia. Relate o tipo, a localização, a intensidade e também a limitação de movimento do paciente. No caso de dor, avalie a dor e a limitação de movimento anteriormente a 30 a 60 minutos após a administração. Relate também o tipo, a localização e a intensidade dessa dor. No caso dos exames laboratoriais, o diclofenaco tem efeito mínimo no tempo de sangramento e na agregação placentária. Pode assim causar diminuição da hemoglobina, hematócrito, leucócito e na contagem de plaquetas. Nas primeiras 8 semanas de tratamento e também periodicamente durante seu curso, monitore os testes da função hepática por causa do aumento das concentrações séricas de fosfatase alcalina, LDH, TGO e também TGP. Periodicamente também, durante a terapia, monitore também a creatinina sérica e também eletrólito. Pode assim causar aumento da creatinina sérica e a concentração de eletrólitos e a diminuição da concentração de eletrólitos na urina, por causa da diminuição da concentração sérica e aumento nas concentrações de ácido na urina. Quanto às interações medicamentosas, atenção durante o uso concomitante com outras drogas. Então, citei anteriormente, aqui mesmo nesse vídeo, as principais interações medicamentosas do diclofenaco. Ao administrar o diclofenaco por via oral, o medicamento deve ser administrado com um copo de água cheio e o paciente deve permanecer de pé durante 15 a 30 minutos após a administração. Ao administrar esse medicamento pode ser administrado durante as refeições e também após as refeições,
mas também pode ser administrado com antiácidos, como no caso hidróxido de alumínio e também hidróxido de magnésio. Assim, esse medicamento vai minimizar e também minimizar a irritação gástrica desse paciente. As primeiras 2 doses podem ser administradas com o estômago vazio para possibilitar um efeito mais rápido. Os comprimidos não devem ser macerados ou mastigados. Esses são os principais cuidados de enfermagem que a equipe de enfermagem tem que realizar com o paciente que está sendo tratado com diclofenaco. Se você está chegando agora nesse canal e você gosta desse tipo de conteúdo, convido você a se inscrever. Basta você apertar no botãozinho aqui embaixo onde está escrito inscreva-se. Ative o sino para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo e dê um like. E ficamos por aqui, até o próximo vídeo e fiquem com Deus.